Capítulo 11. Do dever de decidir. Artigo 48. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Artigo 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Capítulo 11. A. Da decisão coordenada. Artigo 49. A. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que, inciso 1, for justificável pela relevância da matéria e, inciso 2, houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Parágrafo 5º. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Parágrafo 6º. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos. Inciso 1. De licitação. Inciso 2. Relacionados ao poder sancionador. Ou inciso 3. Em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Artigo 49b. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada, na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o artigo 9º desta lei. Parágrafo único. A participação na reunião, que poderá incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Artigo 49d. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do artigo 26 desta lei. Artigo 49, que cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada. Parágrafo único. O documento previsto no caput deste artigo abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes. Artigo 49-F. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada, acompanhado das propostas de solução e de alteração necessárias para a resolução da questão. Parágrafo único. Não poderá ser arguída matéria estranha ao objeto da convocação. Artigo 49-G. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata, que conterá as seguintes informações. Inciso 1. Relato sobre os itens da pauta. Inciso 2. Síntese dos fundamentos aduzidos. Inciso 3. Síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação. Inciso 4.
registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação. Inciso 5. Posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar. E inciso 6. Decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Parágrafo 1º. Até a assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão ou da entidade representada. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4 do caput deste artigo, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados. Capítulo 12. Da motivação. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando: Inciso 1. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Inciso 2. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Inciso 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Inciso 4. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Inciso 5. Decidam recursos administrativos. Inciso 6. Decorram de reexame de ofício. Inciso 7. Deixem de aplicar jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Inciso 8. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Parágrafo 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Parágrafo 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Capítulo 13. Da desistência e outros casos de extinção do processo. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14. Da anulação, revogação e convalidação. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração.